Estamos aqui no nosso estúdio aberto, mais uma vez fazendo uma externa. Hoje uma externa especial, visito o secretário, o novo secretário de Educação da cidade de Osasco, justamente na véspera do retorno das aulas presenciais. Estou aqui com Cláudio Piteri. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito bem-vindo, não, eu sempre erro. Muito obrigado de nos receber, é o hábito de quem está no estúdio. Olá, Eudes, um abraço. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui da Connect TV para falarmos um pouquinho aí dos desafios que se apresentam com a retomada das aulas, né? Senão serão poucos. Ô, Cláudio, eu vou fazer algumas perguntas até incisivas que eu acho que muita gente gostaria de fazer. Eu não estou falando de imprensa, eu estou falando da população. A primeira delas, na véspera, começa amanhã de manhã, as escolas receberem os alunos. O Osasco está preparado para receber com o mínimo de risco possível, tanto para alunos, quanto para familiares, quanto para as equipes que trabalham, os professores e os demais servidores da educação? Sua pergunta é muito importante, eu aproveito essa oportunidade também para dialogar com os pais que estão nos assistindo, dialogar com os servidores da nossa rede que estão nos assistindo, dialogar com os alunos que estejam nos assistindo, dizer assim, todas as procedimentos tomados para a retomada das aulas foram feitos em consonância com as orientações da nossa vigilância epidemiológica, né? Então, nós vamos obedecer o distanciamento, nós vamos... A frequência será de 50% alternadamente, então amanhã 50% dos alunos comparecem, depois de amanhã os outros 50%. Aqueles que ainda os pais não se sentirem seguros de mandar para as escolas continuarão com o ensino à distância, né? Primeiro isso. Segundo, nós mudamos os horários de entrada, são 3 horários de entrada e 3 horários de saída, de acordo com as séries, para evitar aquela aglomeração que existe naturalmente na porta da escola, dos pais, dos alunos, etc. Nós vamos obedecer o distanciamento com os 50%, álcool gel, máscara, equipamentos, EPIs serão oferecidos para os alunos e para os nossos profissionais. Os alunos também? Também, assim, eles têm que ir de casa com a máscara, mas alguém que eventualmente não levar, não esquecer, as escolas estão preparadas para esse tipo de demanda. E os professores, face shield, máscara, etc. É claro que é um momento novo, né? A gente não sabe, a gente quer monitorar qualquer tipo de intercorrência que surgir, mas também, é importante a gente dizer isso, os nossos alunos estão desde março do ano passado sem frequentar a sala, sem ir para a sala de aula. Então, é muito tempo. E esse prejuízo a gente tem que, agora, após a retomada, fazer uma avaliação para que a gente possa contribuir para minimizar ao máximo esse prejuízo. Ontem, por acaso, eu vi alguma reportagem em algum jornal na televisão dizendo que os especialistas começam a calcular, né, de quanto tempo nós vamos repor isso, e se fala até em 9 anos. Então, isso traz uma série de situações novas, porque, por exemplo, o aluno sai da rede municipalizada e vai para a rede estadual. Então, essa transição, como é que nós vamos monitorar essa transição? Tem aluno que, o ano passado, em março do ano passado, estava no primeiro ano. Hoje, junho, agosto de 2021, está no segundo ano. Está indo para o concluindo o segundo ano, né? Então, veja, são muitos problemas e a gente vai se dedicar ao máximo, esse é o pedido, a determinação do prefeito Rogério Lins, para que a gente se dedique ao máximo para encontrar um caminho que melhore ou minimize os efeitos dessa situação. Evidente que a gente fala sempre nessa preocupação educacional, eu quero voltar nela um pouquinho depois, mas eu queria abordar antes disso também o impacto para os professores. Assim como os alunos estão há 1 ano e meio, 18 meses aproximadamente, sem ir para a escola,
professores, equipe administrativa, equipe de limpeza, cozinheiras, também estão sem ir para esse espaço. Houve tempo de fazer uma preparação? Houve algum tipo de treinamento passado para essas equipes? Como é que foi feita a preparação dos profissionais da educação para esse retorno de amanhã? Os profissionais foram retomando, especialmente a partir do dia 26, né, semana passada. Ontem e hoje tomaram a segunda dose da vacina. Nós conseguimos antecipar com a Secretaria da Saúde as doses para que eles tomassem. É importante informar que todos tomaram a AstraZeneca. E a AstraZeneca, a prescrição é de 8 a 12 semanas. Então, todos tomariam na 12ª semana e nós conseguimos adiantar para a 8ª semana, obedecendo também aos protocolos daquela vacina especificamente. Ok. Então, todos estão vacinados. E a gente agora, a gente conversando com a equipe aqui, a reflexão que a gente faz é que tem que acompanhar os servidores até do ponto de vista de saúde mental, né? É uma realidade nova e a gente tem que estar muito atentos a isso. Professores, todos os servidores da rede e alunos, né? E a gente está pensando em ter um olhar diferenciado para essa situação. Ainda antes de falar da parte educacional, a gente vai precisar falar disso. Acho que é uma preocupação não só dos pais, mas da sociedade como um todo, né? Esses 9 anos, o que isso de alguma maneira pode refletir, mas a gente vai falar daqui a pouco. Ainda do lado humano, neste reinício, a abordagem com alunos e professores vai ser uma abordagem técnica, de recuperação imediata, ou uma coisa de acolhimento, de readequação até esses novos tempos, porque ainda tem que se usar álcool gel, máscara, distanciamento. Como que vai ser a abordagem linear para todo mundo? Acolhimento é a palavra mais correta que você utilizou nesse contexto, né? Nós precisamos ter um acolhimento especial com os professores, com os servidores, com os alunos, um nível de tolerância maior. Eu tenho conversado aqui com os gestores da secretaria nesse sentido, né? Ainda vivemos um momento de exceção, ainda estamos num processo de pandemia, ainda estamos com algumas regras de segurança sanitária em vigor. Então a gente precisa ter muito acolhimento, muita compreensão e, sobretudo, dialogar e entender que todos passam por um momento novo. Você consegue olhar lá para os olhos dos pais e falar assim, você, pai, você tem uma filha em idade escolar, você sente segurança? A sua filha retomou as atividades? Você está seguro? E qual é o teu nível de medo também? Porque eu acho que tem uma responsabilidade, tem um peso no poder público, nas costas do prefeito, nas suas costas como secretário e de qualquer servidor que atua na educação. Eu imagino que deva ser um momento de muita tensão. Como é que é isso? Como é que vocês estão administrando esse medo e responsabilidade? Tensão e atenção, né? Primeiro, a gente se sente seguro porque desde o começo da pandemia o prefeito se guiou e nos orientou aos secretários de nos guiarmos obedecendo às questões técnicas. Nunca houve nenhum tipo de concessão à política, não se entrou nesse debate que houve, se há negacionismo, se não há negacionismo, não se entrou nesse debate na cidade de Osasco. Foram seguidas as orientações técnicas. E nós continuamos seguindo as orientações técnicas. A vigilância epidemiológica, ela entende que é hora de retomar, né? Uma boa parte da nossa população já tomou a primeira dose, a segunda dose estamos avançando. Então, eu me sinto seguro, mas em alerta, né? No máximo alerta para a gente identificar qualquer tipo de dificuldade. Foi criado um manual de retorno às aulas, com orientações do ponto de vista de segurança sanitária, e nós vamos obedecer o manual, né? E me sinto seguro. Minha filha já está frequentando as aulas, né, para responder a sua pergunta.
E vamos em frente, vamos em frente. Protocolo de segurança. A criança chegou, mediu a temperatura, são os protocolos naturais, álcool gel oferecido, aquele tipo de coisa. Uma criança chegou com febre ali. Qual o protocolo? Isolamento? Isso foi feito um treinamento para as equipes? Volta para casa, foi feito um manual, eles conhecem o manual, nós fizemos uma reunião com eles explicando como é que é esse manual, né? Volta para casa. Se houver um caso de Covid identificado numa sala de aula, criança ou professor, aquela sala é isolada, voltam todos para casa até que passe o ciclo. Até que passe o ciclo, exatamente, mas a escola continua com as atividades. Então, tudo isso está previsto no nosso manual de procedimentos e para que a gente possa ter um resultado bom para as crianças e para os servidores. Você, no dia da tua posse, você falou que talvez seja mais difícil pegar uma secretaria que funciona bem, que tem entregado para a sociedade bons números, crescimento, adequação aos novos tempos, do que se estivesse pegando uma secretaria que estava tudo errado. Porque você vai ter que fazer um serviço de mais excelência ainda para mostrar o teu potencial e mostrar para a sociedade, esse cara aqui foi escolhido para ser secretário porque ele consegue entregar para a sociedade melhores resultados ainda. Você chega a ter receio disso, e eu não estou falando politicamente, não, estou falando como a tua história. Você é um gestor público respeitado, conhecido, reconhecido por entregar, né, para a sociedade tudo que lhe é exigido pela sua chefia, seja ela no governo do estado, seja ela aqui na prefeitura de Osasco. Você chega a temer, porque é um período de escuridão ainda. A gente não tem certeza como que essas crianças vão voltar, o que se foi perdido ainda tem que ser avaliado. Acho que é quase impossível que se tenha uma avaliação precoce, né, desse período, o que isso causou no processo educacional. Você tem receio? Você tem medo? Não. Eu considero um grande desafio, né? Já passei por outros grandes desafios na minha vida pública, mas esse talvez por essa circunstância, né, seja o maior deles. E meu pai dizia o seguinte, eu disse que para você ir bem num cargo público, você tem que respeitar a sua tarefa, né? Na hora que você chega num lugar e fala, vou tirar isso de letra, você está fadado ao insucesso. Então eu respeito muito essa função, né? Agradeço muito a confiança do prefeito, mas acho que também, por essa experiência que a gente adquiriu, pela equipe que existe aqui na Secretaria, isso é importante ressaltar e reconhecer, é uma grande equipe da área pedagógica, o ex-secretário, que hoje é secretário adjunto, o Tosti, que fazia um bom trabalho aqui. Eu acho que a gente tem os ingredientes necessários para fazer um bom trabalho, né? Exige dedicação, exige muita organização, muita disciplina, mas eu acredito que a gente vai fazer um grande trabalho aqui e dar retorno que a população de Osasco espera da política educacional, né? Eu sempre disse que acredito mesmo, sou professor, você sabe disso, né? Professor universitário, acredito na educação como o maior instrumento para a transformação da vida das pessoas. E agora tenho a oportunidade, né, de operacionalizar isso. E dentro dessa convicção, acho que a gente pode fazer um trabalho legal. O momento desse retorno e de todas as preocupações que a gente discute diariamente, e se falou muito assim, o Brasil foi o país que mais tempo ficou com as escolas paradas. Então, se já existia, eu vou usar uma palavra talvez forte, um abismo educacional na média brasileira com a média de países desenvolvidos ou até de países emergentes, já existia um abismo. Essa falta de retorno das aulas, por mais que tenha sido por uma questão de segurança, aumentou esse abismo. Dá para retomar e avançar, aproximar do que seria o ideal para a educação no Brasil, só fazendo feijão com arroz? Eu não estou dizendo que o feijão com arroz esteja errado,
mas você pensa em soluções criativas, em atividades fora da caixinha tradicional da educação, porque agora distanciou mais ainda. Nós temos que tentar, para o bem das futuras gerações, a gente tem que criar algumas soluções para aproximar do que seriam os melhores resultados educacionais do mundo. Eudes, eu vi algumas notícias recentes que me deixaram extremamente preocupado. Uma delas foi que o tempo médio de acesso das crianças da escola pública no Brasil durante a pandemia, as diferentes plataformas que foram disponibilizadas, durante toda a pandemia, não estou dizendo por dia, nem por mês, nem por semana, toda a pandemia, o tempo médio foi de 2 horas. Durante toda a pandemia, eles acessaram as plataformas por 2 horas. Em média. Em média. Em média. Eu vou levar em consideração que talvez Osasco, por ser um município grande, um município bem localizado, né, as pessoas têm um acesso maior à internet e tal, à infraestrutura necessária. Pode ser que a gente tenha e eu não tenho os dados aqui da cidade. Mas, de qualquer forma, esse dado é alarmante. Não precisa ir fora do Brasil, como você bem colocou, né? Muitos países deram um salto por conta do investimento na educação e criar uma política educacional que seja interessante para o aluno, né? E para os professores. Independentemente disso, que é um fato, por si só, esse dado mostra o quê? Os alunos das escolas particulares tiveram uma perda menor do que os alunos da rede pública. Então, esse abismo nosso aqui aumentou. Então, a gente tem muito o que fazer. E eu usei exatamente essa expressão numa reunião que fizemos aqui com o pessoal da área pedagógica da Secretaria, que agora a gente tem que ter imaginação, né? Muita criatividade, né? Sair da caixinha. Não tem, ao contrário de outros momentos, você pode falar assim, eu preciso fazer, exemplo, um planejamento estratégico da Secretaria que nós queremos fazer, né? Porque esse planejamento estratégico permite organizar uma política a médio e longo prazo, né? Nós temos o Plano Municipal de Educação e para a gente implementar as metas do plano, a gente precisa de um planejamento estratégico que se coadune a ele, né? Então, eu falo assim, eu preciso fazer um planejamento estratégico. Tem diferentes consultorias, assessorias no mercado que te apresentam uma proposta de planejamento estratégico. Agora, eu preciso saber como retomar as aulas e como repor este prejuízo que os alunos tiveram. Ninguém tem essa fórmula ainda. Porque é novidade no mundo inteiro. Então, é um desafio maior também nesse aspecto, né? Então, a gente está antenado com isso e vamos procurar atender essa situação da melhor forma possível. A gente sabe que existe um orçamento destinado obrigatoriamente para ser utilizado na educação. Administrativamente, como é que isso tá? Porque, na verdade, assim, deu uma bagunçada geral. O que se gastava, por exemplo, com merenda, o prefeito readequou, deu o cartão, algumas coisas, houve soluções para que, de alguma maneira, esse dinheiro continuasse sendo investido no aluno. Eu imagino que outras tantas deu uma bagunçada. Você já conseguiu ter, em pouco tempo, né, acho que são 10 ou 12 dias que você está como secretário, ter um panorama geral desta, vamos dizer, responsabilidade administrativa que, por força de lei, não pode ser descumprida. Quer dizer, a grana, né, o dinheiro que entra do pagador de impostos para a cidade, obrigatoriamente, uma fatia dele vai para a educação. Você já tem esse panorama? Grosso modo, sim. A gente identificou já algumas questões aqui na Secretaria. A verdade é assim, nesses primeiros 10 dias, o grande desafio é ainda, colocar as crianças para dentro da escola, né? Colocar os funcionários, professores, servidores para dentro da escola. Então, nós estamos priorizando isso. A partir daí, a gente vai fazer um diagnóstico melhor da Secretaria,
Mas a gente sabe, né? Por exemplo, a merenda que não foi servida, agora passa a ser servida amanhã, né? Então precisa retomar essa logística de entrega. Que não é simples, que não é gigante. Simples, é gigante. Muito grande, são 70 mil alunos, né? É muita coisa. O transporte dos alunos, que a gente também disponibiliza para alunos que estão até a determinada distância das escolas, a gente retomou o uniforme escolar, né, que vai ser entregue, o material escolar, tudo isso. E é importante a gente reconhecer que quando nós chegamos aqui já estava bem organizado isso, já estava bem adiantada a organização disso. Então, agora, depois disso, a gente vai até mudar um pouco a utilização desses recursos. A administração tem certa discricionariedade, tem certa possibilidade. A gente está falando aqui de sair da caixinha. Para sair da caixinha precisa utilizar recursos, né? Sim. E dentro disso a gente encontrar quais são as políticas que a gente pode, aonde a gente pode ter recursos para dispor deles para fazer ter essas iniciativas. Como que é essa parceria com os professores? Você já tem tido, imagino, contato com diversos professores. Como que tem sido o olhar desses professores? Eles estão dispostos a... A melhor impressão possível. Aliás, a gente não pode deixar de reconhecer que a nossa cidade avançou, as notas do IDEB avançaram. Sim. Né? Isso se deve também, e muito, em grande parte, à atuação do professor, especialmente dentro da sala de aula. Então a gente sabe do potencial dos nossos professores, temos o maior respeito, aqueles que a gente tem tido a oportunidade de conversar, a gente tem conversado e percebe a disposição deles. Eu acho que os professores são grandes... Nós temos dois grandes protagonistas nessa história, né? Os alunos e os professores, os servidores que estão na escola, né? Não só professores, mas todos eles. E a gente tem tido uma boa interlocução com eles e tenho certeza que vai melhorar. Quando eu vim para cá, eu disse, o Cláudio é meio bravo, tal, mas a gente já está criando uma boa relação, já me reuni com o sindicato, com o Sintrasp, já tenho uma conversa agendada com a Pós, hoje tivemos reunião da mesa de negociação, que é permanente, e vamos identificar as dificuldades também da categoria e vamos avançando com isso. Você falou em interlocução e é natural que eu pergunte aqui, até por entender que a nossa região tem pensado regionalmente muito diferente do que era há alguns anos. Como que tem sido a sua interlocução com os secretários de educação das cidades vizinhas aqui? De alguma maneira vocês têm trocado informações? O planejamento é similar? Qual que é a tua experiência nessa interlocução? Ainda não fizemos informalmente algumas conversas. Eu defendo, como sei que existem em outras áreas no Cioeste, câmaras técnicas, né? Acho que nós temos que organizar logo a Câmara Técnica de Educação. Agora, compreendo que todos os secretários de educação estão com o mesmo problema, a mesma dificuldade que é a retomada das aulas. Praticamente todos os municípios da região estão reiniciando as aulas essa semana. Sim. Então, passada essa questão, a gente vai sentar, organizar a Câmara Técnica. Acho que o Cioeste e essa troca de experiência vai ser muito importante, né? Nós acabamos de falar aqui o que fazer para repor esse prejuízo, tá? Tem que entender o que o pessoal de Carapicuíba está fazendo, o que o pessoal de Barueri está fazendo, e eles entenderem o que nós estamos dispostos a fazer. Enfim, essa troca de informação, que tem que ser muito ampla, tem que começar na nossa região. Nós temos um espaço apropriado para isso, que é o Cioeste, e vamos, a partir do Cioeste, começar a trocar as informações para depois falar com outras cidades. Eu não tenho nenhuma dificuldade de implementar boas políticas que estejam dando certo em outras cidades, né? Pelo contrário, acho que se as experiências são boas, são exitosas e são viáveis para a nossa realidade, vamos tentar trazer, né? E buscar fora, né, cidades que têm os melhores IDEBs do Brasil, entender por que tem, né? E ir atrás de boas experiências, boas políticas educacionais. Amanhã, em específico, a tua programação, você deve acompanhar algumas escolas? O que está previsto? Visitar algumas escolas, né? Ver quais são... Ir a campo mesmo, para ver se essas coisas estão... Ver como é que está essa volta. É um dia muito emblemático, muito, né? Muito emblemático, e a gente tem que estar participando de perto disso, até para
vivenciar também esse retorno, o ambiente, né? Tudo isso. Nós vamos a campo amanhã, com certeza. Sei também que o prefeito deve visitar algumas escolas. Né? Porque o prefeito sempre se comportou nessa pandemia dessa maneira, ele sempre esteve lá na linha de frente. Né? Deve visitar algumas escolas Legal. também, nós vamos com ele dar uma caminhada por aí. Independentemente dele estar também em outras, a gente vai dedicar o dia praticamente a isso. A isso. Para finalizar, você é otimista? Como está o seu otimismo para os próximos anos para a educação no Brasil, especificamente, evidentemente, em Osasco, mas você é um cara otimista? Você acha que a gente, como país, como a cidade aqui, Osasco, vai conseguir realmente recuperar esse momento perdido e a gente vai conseguir salvar o que a gente fala muito assim, essa geração já está perdida. Está perdida ou você é otimista? Eu sou otimista. E eu digo por quê. Primeiro que eu acho que assim, nós estamos já, reflexo do meu otimismo, vou dizer isso, nós estamos já num momento de diminuição dos índices relativos à pandemia. Tá. A partir do momento que nós chegarmos em determinado estágio, que não está muito longe, na minha opinião, a discussão pós-pandemia ela não se dará na área da saúde. O eixo vai ser para a educação. E a partir daí eu acho que boas ideias, boas práticas, bons debates surgirão. E a gente vai encontrar um caminho para a recuperação desse momento. Então, nesse aspecto, eu sou otimista. A educação vai aflorar esse debate sobre a educação. É claro que até agora, até hoje, só se falou sobre a saúde e não podia ser diferente. Né? Só se falou, não. Se priorizou a discussão sobre a questão da saúde e não podia ser diferente. Até bem pouco tempo atrás, morriam 5.000 pessoas por dia nesse país. Então, não dava para a gente ter outro tipo de debate. Agora, eu acho que a gente, voltando aí a um determinado patamar, a gente vai passar para a discussão da educação. E a gente aí vai encontrar boas práticas, boas políticas, tenho certeza. Sou otimista, muito otimista em relação a isso. Muito bem. A gente, como morador aqui da região, como nascido em Osasco, a gente torce muito para que esse trabalho seja bem feito. Independente da nossa amizade particular, você é um cara que, vamos dizer, detém a confiança da sociedade, a sociedade confia no seu trabalho e a cobrança será proporcional ao nível dessa confiança. Então, muito boa sorte, que Osasco consiga recuperar esse tempo perdido. Sabe, Eudes, você falou uma coisa assim, eu tenho recebido muitas palavras de estímulo, né? As pessoas na rua me encontram, parabéns pelo seu novo desafio, a gente vê que você está preparado para ele, isso é um estímulo muito grande, né? E as críticas que chegam, a gente tem também, quando são construtivas e tem o objetivo de melhorar o nosso trabalho, melhorar o trabalho da Secretaria da Educação, a gente tem dado todo o encaminhamento, toda a atenção para elas e aos poucos as pessoas vão percebendo também que a gente quer fazer um trabalho sério aqui na Secretaria, dar continuidade e com todo respeito a quem passou por aqui, o Toste especificamente, que passou mais recentemente, melhorar um pouquinho, avançar um pouquinho mais na política educacional na cidade. Tenho muita confiança que a gente vai conseguir bons resultados, bons índices e trazer mais confiança para a nossa sociedade nesse momento. Muito bem, a sociedade tem que participar, fazer a sua parte, né? Os pais têm que se envolver diretamente nesse momento para que esta geração não saia com prejuízo, muito pelo contrário, saia fortalecida, já que a dinâmica nova é que o foco passa a ser na educação. Obrigado mais uma vez, Cláudio Pitteri, muito boa sorte, sucesso nessa nova empreitada, nesse desafio. Obrigado, um abraço a todos e vamos em frente. Valeu. A gente finaliza por aqui esse nosso estúdio aberto, voltamos na próxima semana. Muito obrigado, um grande abraço para vocês, fiquem conectados na Connect TV.